Bitcoin hoje tenta finalizar o dia subindo, recuperando sua queda que teve esses dias. E aí a gente fica, será que isso aqui é uma alta verdadeira ou é uma armadilha, tá? Já te dou spoiler que temos tudo para voar e subir mais e romper os 50 mil. Então fica comigo aí. Então, investidores, sejam bem-vindos a mais uma análise gráfica, análise técnica de Bitcoin. Aqui você aprende e entende o mercado, como ele funciona de uma forma inteligente, tá? Vamos começar, já estamos aqui no gráfico diário. O que que o gráfico diário mostra pra gente? Alta, né? A gente tá tendo uma alta bonita, uma recuperação, que se a gente subir mais um pouco no dia de hoje, a gente vai ver uma barra de engolfo. O que que é uma barra de engolfo? É uma barra que engole a barra anterior. A gente tem um exemplo aqui, como um exemplo de uma barra de engolfo. Essa aqui, tá? Barra de engolfo é praticamente uma barra de reversão. Mas como a gente interpreta uma barra de engolfo? Simples, né? A gente vê um movimento de queda no dia anterior, aqui, e no outro dia a gente já vê um de verde, uma alta recuperação, uma forte recuperada do valor. Então, o que acontece? Ele diz pra gente que a força que os ursos conseguiram abaixar o preço não foi suficiente para segurar o preço em valores mais abaixos, e sim uma vitória dos touros maior, e demonstrando, né, uma quebra da balança entre ursos e touros, o mercado dando muito mais ênfase para os touros, fazendo uma alta muito forte. Não deu outra, né? A gente teve um padrão de reversão bonito aqui que deu pra gente alta. Agora, né? A gente tem, como a gente vem falando nas análises anteriores, o preço precisaria ficar acima dos 44 mil para ele continuar formando um pivô de alta, para continuar subindo, né, Douglas? O que é um pivô de alta? Se você é assistente desse canal, você já tem ideia, já sabe de cor, que a gente fala aqui todo dia, que é fundos maiores que os anteriores e topos maiores que os anteriores, tá? Então a gente tem uma continuação de um movimento projetado de alta. Beleza. Estamos conseguindo recuperar esse fundo? Sim, estamos conseguindo fazer um fundo, mas e agora, Douglas, o que vai acontecer? Vamos lá. A gente tem, né, um ponto importantíssimo aqui, que é o ponto dos 48 mil. Você sabe que os 48 mil é um valor muito importante, mas por quê, né? Se a gente pegar todo esse movimento que a gente está tendo agora, né, todas essas resistências e suportes, tanto em 48 mil, que era a nossa resistência, né, que a gente acabou de barrar ela bonitamente, e a gente tem um suporte dos 44 mil. Beleza, agora vamos dar um zoom in no gráfico aqui, saber no gráfico de uma hora o que ele está querendo falar pra gente. É o seguinte, tá? Lá atrás, por que que a gente fala dos 48 mil? Porque no gráfico de uma hora ele tentou fazer um movimento muito importante aqui, que foi romper os 48 mil de primeira, né? Ele veio, não conseguiu, segunda vez não conseguiu, e na terceira tentativa ele rompeu os 48 mil. O que que isso indica pra gente, Douglas? O que que indica a luta dentro de uma região importante, né? Uma luta muito em cima de um preço, principalmente um preço redondo, 48 mil. Significa, né, que a gente tem uma área protegida ali, a gente tem uma área que, se for rompida, a gente vai usar essa área como suporte, né? Era uma resistência para o preço, que ela estava lutando para passar, uma resistência, né, para ir para cima, e acabou virando um suporte, já que a gente ultrapassou ela. Então, tenderia o mercado não deixar ela vir abaixo, tá? O Bitcoin vir abaixo desse valor. E aconteceu exatamente o contrário. O Bitcoin veio a cair, a gente ficou preocupado, mas exatamente como tinha acontecido anteriormente, né? A gente teve o quê? Gente, é o mesmo padrão, vocês só precisam enxergar isso. A gente teve uma tentativa, né, de barrar os 48 mil, falhamos. Beleza, duas. Agora, a gente teve uma tentativa também de barrar os 50 mil. Interessante. Tá. Então, depois que a gente tentou romper esse valor, a gente vê abaixo, né? O mercado fez uma recusa desse valor, dessa tentativa de barrar essa resistência. Então a gente fez o quê? A gente teve queda. E a gente, nos 50 mil, quando a gente tentou romper os 50 mil, a gente caiu também. Ou seja, é queda. Tá vendo como é que o mercado trabalha em ondas? Você tem que entender isso. Então, por que, Douglas, você vem tranquilizando a gente em todas as análises anteriores? Você relaxa, relaxa. Gente, não se preocupa. Acima dos 44 a gente está em tendência de alta. Por quê? Porque eu já vi essa novela antes, tá? Você que já conhece como é que o mercado funciona, você sabe que essa novela aqui se repete, tá? Ele tenta, não consegue. Ele vai pela segunda, terceira vez para romper aquela resistência, tá? Então, a gente vê que a mesma coisa está se repetindo agora. Ou seja, quando a gente estava lá embaixo, perto dos 44, eu já estava falando com vocês, né, que a gente estava começando a ganhar muita força compradora.
E a gente tava indicando, tá, um respiro. Isso aqui era simples. Deixa eu dar uma apagada aqui. Deixa eu tirar tudo que tá aqui no gráfico pra gente ficar melhor. A gente tem os 48 e a gente tem os 50. E os 44. Vamos lá. A gente tinha, né, uma tentativa de romper. Falhamos, descemos. Beleza, eu falei com vocês, descemos, isso é um respiro do mercado, o mercado ele trabalha, né, você puxa a corda para soltar para ela subir. Então a gente tem que fazer esse recuo para o preço depois subir. Mas Douglas, por que isso acontece? Porque cada queda que a gente tem significa o quê? Uma oportunidade de compra. Assim como neste momento aqui existem pessoas realizando lucro, né, se saindo do mercado com medo, a gente tem também pessoas interessadas em entrar. Ou seja, quando temos mais pessoas interessadas em entrar do que sair, a gente tem, né, muita força compradora, muita demanda no preço do Bitcoin. Então a gente acaba, né, tendo uma força muito alta e de alta como a gente teve aqui. Ou seja, sim, o mercado tenta romper, não consegue, falha, e essa falha é usada justamente como uma gasolina para o preço depois tentar a segunda. Você não vai ver, é bem difícil, tem que ter uma tendência muito forte, muito óbvia, tá? Que não, não é o que a gente está tendo nesse momento. A gente está tendo um momento de cautela no mercado, tá? O mercado não está eufórico demais como deveria estar, porque a gente está tendo alguns eventos mundiais aí, principalmente, né, com muitos anúncios do Fed, Federal Reserve, o Banco Central Americano. Então, o mercado está muito inseguro ainda. Então, sem pressa, a gente tem que ter movimento de ondas. Para a gente ter uma alta que ele tenta romper os 50 ou vai de primeira, ou ele tenta, né, falha pela primeira vez e nem faz um pullback, ele já sobe logo. A gente tem que ter uma tendência muito forte de alta. Isso aí é no final do ciclo, tá? Então, quando a gente vê no final de uma tendência forte de alta, a gente tem, né, começando a mostrar muita força compradora e isso indica pra gente, opa, o mercado tá muito eufórico. Então, quando a gente vê isso aqui, é um sinal de esperança, né? Pessoas querendo entrar no mercado, vendo oportunidades. Então, manter a paciência, tá? A gente sabe que o mercado trabalha em ondas, então essa onda aqui foi simplesmente, né, um respiro pro mercado pegar, dar mais oportunidade para as pessoas para elas entrarem. Então, por enquanto, Douglas, o que, que a gente tem aqui para falar se a gente vai tentar romper os 50 mil? Quando, na mesma forma quando a gente estava lá atrás, eu também falei para vocês, ó, quando a gente tiver um respiro, uma força do mercado, a gente vai tentar romper novamente a área que a gente recusou ali atrás pela terceira vez. Vamos tentar ultrapassar essa resistência e possivelmente vamos conseguir. Eu falei exatamente essas palavras, tá? Agora, porque não seria diferente agora, né? Tentou, falha, força compradora. Agora ele precisa manter essa força para vir buscar os 50 mil. E é isso que eu espero, tá? Douglas, ele tem chance de romper pela primeira vez? Com certeza. Tem chance de falhar? Com certeza, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas, com a análise de ontem, a gente viu, né? A gente já tava meio que prevendo esse movimento que a gente tá tendo de alta. Por quê, Douglas? Ontem a gente falou, tá? O nosso intuito aqui não é prever o mercado, é entender, tá? Entendam isso, porque é fácil falar quando uma coisa já acontece. Agora, temos aqui, né? A gente tinha falado que a gente tinha uma região muito grande, muito forte de sombras aqui, né? Essas sombras indicam rejeição de queda, ainda mais acompanhada de volumes, muito de volumes de proteção contra a queda. A gente vê também que era verdade isso, né? O mercado estava sim protegendo essas regiões para o preço não vir abaixo. Isso parece uma bunda, né? Deixa eu apagar aqui. Então a gente tem que ficar calmo, principalmente a gente sabe, a gente tem que entender que o mercado trabalha em ondas. Não se desespera, tá? Segue o seu setup, segue a sua estratégia. Ah, Douglas, ó, minha estratégia é, se não passar dos 44 mil, eu não vendo. Agora, ele desce 5% aqui, assim, ai meu Deus, meu coração chegou a bater aqui de tão nervoso que eu tô. Aí você fica desesperado e vende. Então, muita calma, tá? Se você seta uma estratégia, tenta seguir ela. Porque geralmente quando você age sem pensar emocionalmente, você acaba errando, tá? Então vamos prestar atenção, vamos ficar calmos acima de tudo. A gente tem que entender, não o que tá acontecendo agora, mas um pacote de candles que a gente tem desse tempo todo atrás e que indica o que pra gente? Olha no diário e me fala o que indica esses candles. Indica alta, né? Olha isso aqui. Isso aqui indica uma puta alta. Força compradora de retomada de alta. Então a gente está cada vez mais perto para chegar aos 50 mil. E a gente tem 65 mil, que é o nosso topo anterior. A gente tem que entender que o mercado ele precisa de respiros, né? Você vai ver que a gente tem aqui no mercado
o quê, né? A gente tem tendo umas áreas, uns dias que a gente passa no vermelho. Completamente normal. Então, agora, vamos dar uma olhada, né? Vamos voltar. Não voltar não, vamos ficar aqui no diário, vamos ver o RSI, como é que ele tá se comportando nesse momento. E a gente vê que ele tá exatamente o que a gente vem falando nos últimos dias. Acima da região 50 e abaixo da região 70. Ele tá na área onde a gente tem o quê, né? Força compradora maior que a vendedora. Isso indica pra gente o quê, né? Que os touros estão ganhando dos ursos. Então, é uma área que, se o preço se mantém aqui, ele sim, ele pode ficar brincando dentro dessa área e mesmo assim o preço subir. É o que tem acontecido, tá? É o que eu venho falando com vocês, que o preço está agindo conservadoramente, ele tá conservando a sua alta, ele não tá tendo altas absurdas e varando aqui a região de sobrecompra, tá? Ele tá sim se mantendo numa modesta força compradora aqui, para aos poucos, como eu falei com você, o mercado está cauteloso, a gente não tem um sinal de alta muito forte por enquanto, a gente pode ter no futuro, mas por enquanto nada, a gente o mercado ainda está com medo. Eu acredito que a gente pode começar a ter mais força, chegando perto de 65, o mercado já pode dar uma animada, todo mundo fala, opa, agora a gente vai conseguir. Então quanto mais perto a gente chega dos 65 mil, mais provável a gente ter mais altas e romper ele, tá? Agora, beleza. Depois, ele pode totalmente tentar, né? A partir desses respiros que o mercado dá, ele pode vir e subir e varar a região de sobrecompra. E o que acontece, Douglas, se ele varar a região de sobrecompra? A gente vai ter uma forte tendência de alta, né? Quando a gente tem o preço, a força, o RSI acima dessa região de 70, a gente vê que a força compradora está muito forte. Isso indica pra gente altas muito largas, altas muito esticadas de 20, 30%. Douglas, região acima de 70 você vende, né? E abaixo de 30 você compra. Nada disso, tá? É uma interpretação, simplesmente você pegou o mercado e gravou, você tem que entender. Se o preço está aqui em cima, a gente tem uma força compradora muito esticada, muito forte. O que isso indica? Que pessoas vão vender, né? Isso aqui é um sinal que o preço está muito esticado, o mercado está bem eufórico. Assim, quando a gente tem valores cada vez mais acima, 80, 90 no RSI, tá? Então, é uma área que sim, o preço está esticadíssimo. Se você for pegar uma pessoa que comprou aqui no fundo e o preço e o RSI já está lá em cima, significa que ela tem um lucro absurdo. O que ela vai fazer? Se ela não for besta, ela vai realizar o lucro dela, vai botar o lucro, dinheirinho no bolso. Então a gente vê, é normal, tá? O RSI tendendo, assim, quanto mais ele sobe, maior a tendência dele, dá um respiro. Mas a gente não sabe se esse respiro vai dar pra gente outra alta ou se vai acabar com a alta. Por isso que você não age precipitadamente dessa forma. Bateu 70, acima de 70 do RSI eu vendo. Cara, não é assim. Você tem que entender o mercado e aqui você aprende isso, tá? Agora, vamos dar uma voltinha ali. Vamos para 1 hora, tá? Ver o que tá acontecendo com o RSI. Não devia ter fechado aqui, mas eu fechei. Vamos ver o que tá acontecendo. Ó, tá bem bonito. A gente tava tendo aquela indefinição toda. E a gente teve sim agora uma alta, um respiro, uma consolidação para ter outra alta. Completamente normal. É normal, tá? A gente vê o preço se consolidando tanto. É uma região de proteção. E a gente sabe o quê? Falei com vocês no Instagram. Se você não segue a gente lá, segue lá. Que você fica sempre a par das notícias. O que acontece? Aqui, quando a gente tem uma briga muito grande em uma faixa de preço, como eu falei com vocês, a gente tem a construção de um suporte para o preço, ou seja, se ele vier acima, é uma região com muito interesse, muitas pessoas entraram no mercado nessa região, então se o preço vir a descer novamente, ele agora vai lutar novamente para ter uma definição, se ele vai ou não passar essa região. Então, por enquanto, nosso movimento é de alta, e a gente agora criou uma área, a gente fortaleceu mais ainda a região dos 47 mil pra gente não vir abaixo, tá? Mesma coisa aconteceu com a região dos 48, né? A gente também, se a gente passar novamente os 48, perdão, a gente já passou, tô meio doido aqui. A gente passa os 48 e os 48 também vira, né, nosso suporte do preço. Você pode ver que a gente tem, né, agora 1, 2, 3 tentativas, 4, 5, 6 tentativas que a gente andou ali, brigou, ficou uns dias tentando passar. Então isso fortalece a região e não permite, tá, que no futuro começa a proteger, tem muita força, então o preço, a chance dele varar para baixo é muito pequena. Beleza, tranquilo. RSI de 1 hora aqui que tá falando pra gente. Simplesmente, né, a gente tem aqui
alta muito forte, a gente vê que, né, o gráfico de 1 hora, o RSI ele fica bem volátil, né, bem, desce, sobe toda hora, e indica pra gente a força, né, a gente vê que uma força grande compradora que a gente tá tendo aqui do RSI, ele saiu lá da região 30 e veio já na região de sobrecompra, isso significa o quê? Que a gente tem uma força compradora muito forte. Então isso indica também pra gente, né, que a gente tá com uma força muito grande, uma força total pra gente buscar os 50 mil. E a gente pode ver, se a gente voltar no RSI do diário, que a gente tem espaço ainda, como eu vim falando pra vocês, tá? Deixa eu tirar os desenhos aqui. A gente tem uma possibilidade, uma força muito grande no de 1 hora, só que no diário a gente ainda tem espaço pra subir. E no diário é o que importa. Ah, beleza, vamos pro semanal que importa mais ainda. Olha lá, o espaço que a gente tem pra subir. A gente teve o topo anterior aqui que chegou aos 95 no RSI. E agora a gente, olha só, essa alta toda a gente tá tendo. E a gente tá na região 60 do RSI ainda. Ou seja, tá muito tranquilo. Tem muito espaço pra subir. E a gente acredita sim em alta. E vamos ficar preparados, tá? Pode cair o mercado? Pode, cara, mas sim, estamos com uma tendência maior de alta, porque é o que a gente teve anteriormente, e é isso que ela se mantém, tá? Então, vamos seguir firmes, fortes, espertos no mercado, sempre tentando entender e não gravando todos os padrões que acontecem, que assim você se protege e fica mais esperto. E acima de tudo, tá? Tranquilo, invista em projetos sólidos, não invista em porcarias, que vai dar tudo certo, tá bom? Então um grande abraço pra vocês, se inscreve nesse canal se você não é inscrito, todo dia temos análises novas aqui, com conteúdo bom, conteúdo novo, diferenciado, tá? Uma visão diferente do mercado que você não costuma ver. E também, se foi útil esse vídeo, deixa o seu like, que isso vai ajudar muita gente. Estamos crescendo muito, eu só tenho a agradecer pra vocês, um beijão pra todos aí, e te vejo amanhã na nossa próxima análise, tá? Um grande abraço, e é isso aí.